Compartilhou a tela com vocês? Sim, dá para ver, compartilhou. Certo, então vamos iniciar a aula de hoje. Essa disciplina, Fundamentos do Trabalho, como eu pontuei para vocês, era uma disciplina que estava sem professor, então eu acabei assumindo ela para a gente não ficar prejudicado nas matérias, nas disciplinas, tá? Essa disciplina Fundamentos do Trabalho, na verdade, ela é uma disciplina que ela contempla o estudo do trabalho humano nas perspectivas tanto ontológica quanto histórica, né? Questão teórica do que é o trabalho. Então, a gente vai compreendendo dentro dessa disciplina o trabalho como realização da humanidade, como produtor de sobrevivência e da cultura, e o trabalho como mercadoria no industrialismo e na dinâmica do capitalismo. E também, dentro dessa disciplina, a gente vai trabalhar as transformações no mundo do trabalho. Então, é uma disciplina que todo o conteúdo dela está voltado às discussões do trabalho, seja ela positiva ou negativa. Tá? Então, essa disciplina tem esse comprometimento de que, no final, vocês tenham uma noção sobre a questão do trabalho. Então, nesse primeiro momento que a gente está adentrando a disciplina, a gente vai verificar a questão histórica sobre essa relação do homem com o trabalho. Então, o objetivo da aula de hoje é apresentar as perspectivas históricas das transformações no mundo do trabalho. E aí, para a gente entender um pouco essa lógica do trabalho, como ele foi visto, né, pelas pessoas em determinado momento da história, aí a gente vai precisar voltar nesse contexto histórico, para a gente entender um pouco as transformações e até chegar nos dias atuais, na nossa atualidade. Então, a gente já inicia trazendo o trabalho compulsório no Egito Antigo. Então, toda vez que a gente discute uma teoria ou discute algo que está relacionado à questão teórica e até mesmo à nossa atualidade, geralmente a gente tem que remontar um pouco a história para a gente poder compreender a perspectiva dessa questão no presente. A gente viu isso na disciplina de ética profissional e a gente viu aonde que nasceu a discussão da ética e que estava relacionado com a ética. Sobre a questão do trabalho, é a mesma situação. A gente vai ter que voltar um pouco na história e a gente parte do princípio da idade antiga, da antiguidade, né, onde o trabalho, como que o trabalho era visto naquele momento da história, né? E aí a gente precisa voltar no tempo para a gente entender esse processo. Então nós começamos pela grande civilização que é a egípcia, que floresceu nas proximidades do rio Nilo. Muito desse conteúdo que vai ser abordado aqui, ele com certeza foi visto por vocês no ensino médio. Então vai ser aqui meio uma recapitulação do que vocês já viram no ensino médio de vocês e fundamental, para a gente compreender um pouco esse processo da questão do trabalho. Então, no Egito, como era que funcionava essa relação do trabalho e o homem, né? Foi no Egito que se desenvolveu um tipo de sociedade tecnocrática, e aí, para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa compreender o que é essa sociedade tecnocrática. A tecnocracia é uma forma de governo no qual o rei é o divino como Deus. Boa noite. E aí, partindo desse princípio, a gente vai entender toda a lógica que está por trás da discussão do trabalho nesse período da história. E aí eu trouxe uma pirâmide social do Egito para a gente entender aí um pouco como que se constituía essa pirâmide social nessa época do Egito, para a gente entender como que era quais as funções que as pessoas realizavam nesse momento da história, na antiguidade. Então, nós tínhamos a figura maior, que era o faraó, abaixo dele vinham os nobres e sacerdotes, depois os soldados, escribas,
comerciantes, artesãos, camponeses e, por último, os escravos. Então, a sociedade egípcia era uma sociedade escravatista, né? Então, era uma sociedade que tinha uma base, a pirâmide da base social dessa sociedade era escrava. Então, por isso que quando a gente assiste algum filme, algum documentário que retrata a questão do Egito antigo, a gente sempre vai se deparar com essas figuras. Por isso que tem a figura do faraó, tem a figura dos comerciantes, tem a figura dos soldados, que é muito presente, tem a figura dos escravos, porque essas construções antigas, as pirâmides, né, toda aquela suntuosidade que existia nessa época, ela foi construída por determinado grupo social, que aí a gente se depara com os escravos, que foram eles que tiveram a maior mão de obra na realização dessas construções que a gente acaba observando nos filmes, certo? Deixa eu passar aqui. E aí a gente, como eu contei para vocês, a gente não pode deixar de entender esse processo, que nesse momento da história existia a escravidão, né? E geralmente eram obtidos por meios de guerra. Então, o Egito ele guerreava com outros grupos, né? Com outras sociedades, e aquelas pessoas acabavam sendo escravizadas pelos egípcios, né? Então, a gente precisa entender que nesse momento, existia esse grupo social dentro do contexto da sociedade egípcia, porque ele vai ser um grupo de extrema importância para a gente entender aí o processo da função do trabalho dentro dessa sociedade, né? E aí, dentro dessa lógica dessa sociedade, também existiam outros grupos que a gente chama de homens livres. Mas esses homens livres acabavam atuando, de certa maneira, nessa mesma lógica da escravidão. Mesmo que não fosse um papel de escravo, mesmo que eles não exercessem o papel de escravos, mas eles estavam exercendo aí um papel de trabalho compulsório. O que seria esse trabalho compulsório nessa visão aí, para a gente entender a questão do trabalho nesse momento da história? Esse trabalho compulsório mesmo que essas pessoas elas fossem chamadas para trabalhar, elas não optavam, ou seja, muitas das vezes era contra a sua vontade, ou seja, eles eram obrigados a trabalhar para o Estado. Então, por isso que a gente chama trabalho compulsório, porque não era da vontade deles trabalhar para aquela sociedade, para o rei, no caso, né? Então, é um trabalho forçado. Então, só mudava um pouco a nomenclatura. Existia os escravos que não tinham outra opção a não ser trabalhar, mas tinha aqueles homens livres que, se os egípcios dissessem para ele trabalhar, eles teriam que trabalhar. E aí a gente chama esse processo de trabalho compulsório. E isso, muitas das vezes, está muito relacionado com a nossa realidade, né? Se a gente for parar para pensar, a sociedade, há pouco tempo que saiu desse contexto de servidão, de escravatura, de escravidão, mas a gente ainda consegue perceber em determinados momentos e a partir de notícias de jornal, situações que se assemelham muito a esse tipo de situação que é a escravidão, né? Que é esse trabalho mais voltado a essa questão do trabalho escravo, né? Então, as pessoas acabam trabalhando, né? Trazendo um pouco o trabalho compulsório, acabam tendo que trabalhar mais sem aquela vontade própria, sendo obrigados a trabalhar. E aí, quando a gente vai para a nossa realidade, a gente percebe muitas das vezes isso, né?
Quantas vezes dentro de um jornal nacional, por exemplo, a gente viu notícias retratando o trabalho escravo dentro do estado do Pará, geralmente relacionado à questão da exploração de minério, geralmente relacionado à exploração do carvão ou do ouro, né? Então, aquele trabalho que aquelas pessoas estão submissas naquele momento, aquele trabalho ele acaba se tornando, entrando nessa lógica da escravidão, porque muitas das vezes eles acabam sendo, não tendo o maior, nem um pouco de, como é que eu posso dizer, dessa relação do trabalho ser, de fato, algo importante, não somente para seu desenvolvimento pessoal ou social, mas algo que traga malefícios. Então, muito desse trabalho que a gente diz que acontece aqui no nosso Pará, muitas vezes esse pessoal que vai para esses lugares não tem saneamento básico, não tem água potável, trabalha em situações insalubres. Então, esse contexto que a gente muitas vezes acaba percebendo na nossa atualidade, no século XXI, vem também desse contexto que surgia nessa época no Egito Antigo. Então, essas relações, às vezes, elas se aproximam muito. Mesmo a história passando, mesmo não sendo daquela forma, mas a relação com o trabalho, com esse tipo de situação, né, que a gente nem deve chamar de trabalho, mas acaba acontecendo por conta dessa, não tem outro nome, né, que é um trabalho compulsório, é um trabalho de escravidão, ele acaba existindo, principalmente, mesmo no século XXI, onde a gente tem todos os direitos, tem todos, como a gente viu, os direitos civis, direitos sociais, mas que nesses lugares não se tem essas leis, não se tem essas questões. Alguma colocação, alguma questão que vocês queiram pontuar sobre essa relação do trabalho com o indivíduo, do trabalho com a atualidade? Vocês podem colocar suas opiniões, tá? Na verdade, nenhuma. Tá. Só Então, que o que se fala é trabalho análogo à escravidão. isso. Por isso que eu gosto que vocês participem, porque vocês vão clareando também as ideias do professor e colocando em pauta a nossa discussão. Então, nesse momento, nessa questão que eu coloquei para vocês que acontece agora na atualidade, não é um trabalho escravo como acontecia na época do Egito, por exemplo, mas é um trabalho igual, análogo, como a Karen colocou, parecido com aquele tipo de trabalho que acontecia nessa época da história. Então, por isso que a gente fala um trabalho análogo à escravidão, muito parecido, né? Então, como que a gente pode viver no século XXI ainda tendo que encarar esse tipo de situação dentro de uma sociedade dita tão moderna, né? Tão voltadas aos direitos, ao homem, etc. Também é possível perceber que mesmo não constituindo um trabalho escravo, dentro dessa lógica do Egito Antigo, o trabalho compulsório se aproximava muito da escravidão, como foi que eu falei para vocês. São pessoas que não queriam trabalhar, mas que acabavam tendo que exercer esse tipo de situação. E aí é interessante que, mesmo que essas pessoas livres, né, tentassem fugir, esse trabalhador ele poderia sofrer punições. E essa punição poderia tornar esse trabalhador um escravo. Então, ele não tinha opção, ele tinha que exercer esse trabalho compulsório. E aí, muitas das vezes, esse recrutamento ele não levava em conta o consentimento do trabalhador. Por isso que essa relação, é preciso entender um pouco essa relação do trabalho com o ser humano, porque ajuda a gente a entender o processo que a gente está vivendo hoje, né? O processo da nossa relação com o nosso trabalho, com o mercado de trabalho vivido hoje, na época de hoje. E aí a gente já pula, né, para a Grécia. A gente não pula, porque a gente ainda está vivendo um momento
da antiguidade, né? Então, esse processo acontecia no Egito e agora eu vou falar um pouco como acontecia na Grécia, né? Então, entre os gregos, por exemplo, o trabalho era tido como uma expressão da miséria humana, portanto, desprezado. E aí, essa ideia da Grécia, que eu trago para vocês, a gente já viu um pouco lá na disciplina ética profissional, quando eu trouxe a questão da discussão de onde nasceu a ética. Então, a gente só vai relembrar algumas coisas. E aí é interessante, por exemplo, a gente trazer essa discussão da Grécia, porque a gente acaba trazendo o pensamento de alguns estudiosos da época, como Aristóteles, Platão, que viu o trabalho como algo ligado ao campo da necessidade, né? E aí, como exemplo, esse campo da necessidade está muito ligado à questão de alimentar-se ou mesmo cobrir-se. Então, a única atividade digna dos homens livres era o ócio, que eu já contei para vocês. Quem é que realizava esse ócio? Geralmente, as pessoas que estavam no topo da pirâmide, né? Os estudiosos, é, aquelas pessoas que participavam da polis, né? Os A intelectuais, elite que a fazia parte. elite, isso, a elite. Foi muito bem pontuado por você na outra aula, né? Que você trouxe, que a gente já tinha discutido em outros momentos, em outras aulas, né? Dessa sociedade que era dividida e somente o topo dessa sociedade que tinha vivia o ócio. Eram sociedades que estavam ligadas somente à questão do estudo, da política e não trabalhavam. Então, tratava-se de uma nítida separação entre o mundo do labor, que é o mundo do trabalho, e o mundo da necessidade, que era o mundo regido pela razão, né? Então, esse mundo do labor era geralmente quem realizava o trabalho era determinado grupo da sociedade e outros só viviam para pensar, para refletir, para filosofar e eram essas pessoas que filosofavam, por exemplo, que participavam das discussões, que participavam da polis, que participavam das regras que se criavam para essa sociedade, como a gente viu em outro momento. Então, nesse sentido, a noção de cidadania grega estava intimamente ligada com o trabalho, né, como a gente pontuou em determinado momento em outra aula. Então, aqui eu trago um pouco sobre essa pirâmide, né, e a gente viu na aula passada que quem que eram os cidadãos? Somente os homens, né? Eles que participavam do governo, tinham muitos direitos, podiam ter propriedades e pagavam impostos, mas não trabalhavam, né? Eles exerciam a cidadania, a democracia, em detrimento dos outros que não exerciam essa democracia, essa cidadania. Por exemplo, as mulheres eram livres ou não tinham direitos, né? Por exemplo, as ricas ficavam em casa e as pobres trabalhavam. Tinha os estrangeiros que eram livres, mas não participavam da política. Então, a gente viu que na Grécia essa relação estava muito ligada à questão da política, né? A política estava muito presente aí. Por isso que muito de debate que inicia e traz a relação da cidadania, da discussão da cidadania, da democracia, tem que trazer um resgate de como que funcionava na Grécia Antiga, porque é lá que surge essa discussão, lá que surge essa questão da política, essa questão da cidadania. E aí, no topo da pirâmide, nós tínhamos quem? Os escravos, que não eram livres, eram propriedade de algum cidadão, né? Trabalhavam na agricultura ou no serviço doméstico. Então, a gente percebe que as pirâmides elas são muito parecidas. No Egito, na Grécia, né? Nós temos as pessoas que comandam, as pessoas que são submissas a essas pessoas que comandam. Tá? E ainda falando um pouco da Grécia Antiga, o problema é que para poder se dedicar a essa atividade, os gregos necessitavam de outros indivíduos executando trabalho braçal. Quem era que exercia esse trabalho braçal? Os escravos. Né? Eles que faziam a grande parte do trabalho para manter aí o nível
nível dessa sociedade que era os cidadãos, né? Desse topo da pirâmide que eram os cidadãos. E em comparação aos dias de hoje, podemos perceber na sociedade grega uma diferença fundamental em relação à noção de cidadania e democracia. Ou seja, de alguma forma existia e de certa forma não existia. Ou seja, muitos dos cidadãos decidiam democraticamente os assuntos da polis, mas outros não, né? Então a gente percebe muito isso dentro dessa discussão, que era somente esse topo da pirâmide que exercia de fato essa democracia, essa cidadania. E a outra parte da pirâmide não exercia, né, não tinha esse poder de da democracia como a gente observa hoje, que a gente tem o poder de escolher os nossos representantes. Naquela época, somente aquele determinado tipo de classe, aquele determinado tipo de cidadão que estava no topo da pirâmide. E aí a gente vai para outra sociedade, que é a da Roma, né? Os escravos urbanos e rurais em Roma. Então, da mesma forma que na Grécia, a escravidão também foi utilizada durante séculos na Roma. E aí, normalmente, os escravos eles provinham de guerras, de conquistas e expansões do Império Romano, né? Então, a Roma acabava conquistando esses escravos. Há de se observar que, como a escravidão obtinha por meio da guerra, era algo válido e muito comum entre os romanos, porque muito desse povo que virava, desse povo escravizado, que Roma escravizava, muitas dessas pessoas, elas tinham algum conhecimento. Geralmente eram músicos, geralmente eram arquitetos, geralmente eram pessoas que tinham uma noção de gramática. Então, eram pessoas letradas, especializadas. E geralmente esses escravos eram escravos urbanos, né, que estavam em território urbano. Então, na Grécia Antiga tinha esse tipo de pessoas, né, que mesmo sendo escravos, mas eles acabavam tendo, na Grécia já em Roma, desculpem, mas acabavam tendo certo tipo de, não digo privilégios, mas certos tipos de acomodação mais próxima dos seus senhores ali. Na Roma Antiga, os escravos não podiam manter matrimônio legal, né? Então, por que isso? Geralmente, o filho dessas pessoas eles eram destinados aos senhores. Então, eles pertenciam aos senhores, né? Tudo que estava relacionado aos escravos pertencia aos senhores. Os escravos eles eram tratados como coisa, como instrumento, né? Estando apenas um grau acima do gado, por exemplo. E daí dá para a gente perceber o quanto que essas pessoas eram destratadas e menosprezadas nessa época da história, no Egito, na Grécia e em Roma. Então, a gente observa muito esse processo acontecendo aí, desse tipo de situação do trabalho, né? desses tipos de trabalho, né? Dessa relação do homem com essa sociedade, tá? Alguma colocação até aqui? Não, nenhuma. Vocês estão lembrando do tempo da escola de vocês, do tempo que vocês estudavam isso? No ensino médio, no vestibular também, no cursinho. Isso. Então, isso aqui vocês já viram, né? Só para a gente relembrar um pouco, para a gente entender como que acontece o processo dessa questão das discussões relacionadas ao trabalho. Aí a gente entra na sociedade feudal, né? Que é o trabalho enquanto um bem árduo. Também a gente discutiu em outro momento, só para reforçar um pouco mais essa relação com o trabalho, né? Que é o que está sendo colocado aqui na disciplina. Então, tudo que for falado
É interessante que vocês coloquem sempre na discussão, sempre a relação do trabalho. Que tipo de trabalho era esse que estava sendo desenvolvido naquela época? Né? Quais as oportunidades enquanto aqueles trabalhadores tinham em relação àquelas situações ou não tinham? Esse entendimento que vocês vão começar a perceber a partir dessa disciplina, né? Para a gente entender o nosso momento atual. Então, o trabalho nesse momento da sociedade feudal o trabalho que durante a antiguidade grega se realizava sob a forma de geral de escravidão, na Idade Média é a de forma de servidão. Né? Então, só muda só muda o termo, né? Mas a forma ela continua a mesma. Né? E aqui a gente tem a figura dos camponeses e dos servos, que é os que trabalhavam para manter a nobreza, que é os que guerreavam, né? E o clero, quem era que oravam. Então a gente tinha essa tríade, né? Tá muito bem representado aí nessa figura. Clero, nobreza, camponeses e servos. E no topo nós tínhamos o rei, ele que comandava. Então por isso que nesse momento da história há muito dessa relação do clero com a nobreza. Então a igreja está muito presente nesse momento da história. Então o rei é que manda. Eu sou o Estado. Eu que mando, eu que dito as regras. Mas tinha a figura presente da igreja aí para fazer, que também tinha um peso muito grande nessa relação de comando dessa sociedade. Dentro da sociedade feudal e o trabalho enquanto um bem árduo, nós tínhamos os servos, na verdade, tinham algumas obrigações em relação ao seu senhor feudal. Na verdade, essas obrigações eram nada mais que impostos, né? Então, geralmente, o servo tinha que pagar por algum determinado serviço que ele estava utilizando do seu senhor. Então, aqui eu trago alguns termos, né, dessas obrigações da relação desse servo com o seu senhor, dessa relação, desse trabalho que ele exercia sobre o seu senhor. Tá faltando 10 minutos. Bora ver se a gente termina isso agora. E aí, eu trago aqui algumas dessas obrigações, dessa série de obrigações para vocês. A colveia. O que era essa colveia? Ela era um tipo de pagamento através de serviços prestados nas terras ou instalações do seu senhor feudal. De 3 a 4 dias na semana, o servo ele era obrigado a cumprir com determinados tipos de trabalho. Quais eram esses trabalhos? Era geralmente a manutenção do castelo, era a construção de muro, era limpar o fosso do castelo, era limpar o moinho. Então, ele tinha a obrigação com os senhores feudais. Né? Então, esse tipo de serviço, a gente dá um nome de colveia, que era esse tipo de pagamento. Não tinha valor monetário, mas era uma relação de um serviço, né, prestado dessa maneira. Tinha outra situação, uma outra obrigação, que era a talha, que era parte do que era produzido no campo deveria ser entregue ao senhor feudal. Geralmente 50%, né, do que eles, geralmente a metade do que eles produziam, esses servos na colheita, geralmente relacionada ao campo, era destinada a metade aos senhores feudais, né, ao senhor que ele tinha que servia, no caso. As banalidades correspondia ao pagamento pela utilização das instalações do castelo. Né? A banalidade está relacionado que o servo precisava usar o moinho ou forno, então ele tinha que pagar a partir disso. Era um tipo de pagamento, era um imposto mesmo que era praticado. O tostão de Pedro, que era 10% da produção do servo deveriam ser pagos à igreja, um tipo de imposto também exercido nesse momento.
A taxa de justiça, os servos e os vilões camponeses não vinculados ao feudo deveriam pagar para serem julgados no Tribunal do Norte. Então, a gente percebe que era muito imposto que esse servo tinha que pagar aos seus senhores. Então, essa relação no trabalho estava muito presente nessa dinâmica, né, dentro dessa sociedade, geralmente de servidão. Né? Essa relação do trabalho está relacionada geralmente à servidão. Então, tudo que o servo fazia, ele tinha que pagar ao seu senhor, seja para a produção dele, seja para alimentação. Em determinado momento, ele tinha que pagar, como a gente viu, metade da sua produção para o servo. A outra obrigação era a formariagem, quando o servo resolvia se casar com alguma mulher de outro feudo, ele era obrigado a pagar uma determinada taxa. Então, até isso ele tinha que pagar para ter a sua esposa, para ter a sua companheira. Outra situação está relacionada à mão morta, que era o pagamento de uma taxa para a permanência no feudo quando o chefe de família morria. Né? Então, a gente percebe aí que há uma relação muito de servidão, como eu pontuei para vocês, entre os senhores e os servos. Então, os servos, para a gente deixar bem claro essa relação, eles que trabalhavam o tempo todo para o seu senhor, para manter aquele padrão, e os servos que haviam enriquecido, por exemplo, pagavam uma taxa ao seu senhor, ao seu senhor. Porque existia também dentro dessa sociedade servos que adquiriam bens e até enriqueciam, mas eles continuavam mantendo essa relação com os seus senhores, continuavam mantendo esse pagamento para seus senhores. Então, essa relação está muito próxima dessa discussão, dessa servidão com o Senhor. Essa relação do trabalho está muito relacionada a essa discussão. Alguma colocação? Nós temos 5 minutos para Só que eram muitas discutir. taxas, é um absurdo isso. Eram muitas taxas, isso é verdade. E trazendo um pouco para a nossa atualidade, como é que vocês conseguem observar a relação do trabalho lá na antiguidade e na Idade Média para agora para a idade que uns Verdade chamam de atual, pós-modernidade, né? pós-moderna, é que a gente continua, a maior parte da população continua trabalhando muito, ganhando pouco e pagando um monte de taxas. Isso mesmo. Vocês Os acham chamados impostos. que essa relação ela ainda está muito presente na nossa vida, e de que forma, além do que vocês pontuaram, que você pontuou, além dos impostos, além dessa questão mais visível, né, dessa relação mais visível com o Estado? Como é que vocês conseguem observar mais relações nesse sentido? Vocês que já trabalharam, vocês que já passaram por situações já foram trabalhadores, como é que vocês conseguem ver a relação de vocês com o trabalho exercido na nossa época, por exemplo? Hoje em dia a gente trabalha para sobreviver, na verdade, porque os patrões, com suas empresas, eles conseguem pagar os impostos, alguns, né, que muitos da sonegam impostos, pagam seus impostos, pagam suas contas, mas consegue ainda sair, se divertir, viajar. A gente não, a gente consegue trabalhar, paga as contas, fica devendo outras e sobrevive com o que tem. Não, a gente não é
o valor que a gente recebe pelo nosso serviço não é compatível com o que a gente faz. De nenhuma pessoa que trabalhe, o valor que se recebe é compatível com o que a gente faz e não dá para viver, só dá para sobreviver. A gente tem alguns direitos, temos, que antigamente não se tinha, mas mesmo assim não é válido. Às vezes suficiente, né? Às vezes está muito no papel, está muito bem escrito numa lei, mas quando se vai para a prática, a gente não observa acontecer dessa forma, né? Então, é esse tipo de olhar que eu quero que vocês comecem a perceber da relação de vocês com o trabalho exercido ou o trabalho que já foi exercido em outros momentos, né? E a partir disso, o que precisa melhorar, né? Eu falei para vocês em outros momentos que eu não me sentia bem em determinados trabalhos que eu exercia. Então, eu queria algo melhor, algo que me desse uma outra perspectiva de vida, que eu conseguisse ver um futuro melhor, que eu conseguisse ganhar um pouco melhor, né? Mas isso só foi acontecer por a questão da busca pela educação. Como eu falo, eu só consigo me ver hoje atualmente, né, um pouco melhor do que eu estava em momentos passados, por conta que eu busquei me qualificar melhor, né? Buscar, através da educação, me permitir essa melhora nessa relação minha com o trabalho. Vai acabar, eu vou fazer uma outra chamada só para a gente discutir um pouco mais essa questão do que foi colocado aqui. Tá? Então, eu vou encerrar, vou chamar de novo. Ok, tudo bem.